Capítulo 752, Conflito Tradução. Júnior Revisão. Azel Padrim, sob a liderança de Kiley e dos outros chefes dos salões, os discípulos da seita do Dao pararam no lado oeste da cidade única do diabo. Depois de instruí-los a terem cuidado enquanto perambulassem pelos arredores, todos puderam prosseguir com suas próprias atividades. Embora fossem em grande número, a região única do diabo era bastante caótica e estava repleta de todo tipo de gente. Assim, haveria definitivamente alguns indivíduos sombrios que não tinham medo de ofender uma super seita. Depois de viajar por muitos dias, Lindong originalmente queria treinar tranquilamente por algum tempo. No entanto, Yingguan veio imediatamente procurá-lo. Ele foi incapaz de suportar a constante persuasão e importunação dela, portanto, ele não teve escolha a não ser segui-la. Quando estavam prestes a sair, encontraram Ying Xiao e Wang Yan. Depois de viajar por muitos dias, Lindong originalmente queria treinar silenciosamente por algum tempo. No entanto, Yingguan o chamou. Os olhos de Yingguan cuidadosamente se desviaram dos de Ying Xiao quando se encontraram. Xiao olhou para ela com um meio sorriso antes de se virar para Lindong. Que coincidência, nós também vamos sair. Vamos juntos. Além disso, o mercado de tesouros da cidade única do diabo é muito interessante. Tenho certeza que o irmão Júnior Lindong ficará bastante interessado. Mercado de tesouros. Lindong foi pego de surpresa. Cidade única do diabo está perto da região única do diabo e muitas vezes há muitos caçadores de tesouros entrando lá. Às vezes eles encontram um grande número de tesouros. No entanto, a maioria dos tesouros está quebrada. É claro, alguns são alguns objetos antigos que ninguém consegue reconhecer. Se alguém possuir uma visão extraordinária, pode ser que seja capaz de avistar algumas joias entre esses objetos e ganhar uma grande recompensa. Ying Xiao explicou. Ouvi dizer que houve uma vez alguém que encontrou um tesouro puro no mercado de tesouros. Depois disso, a pessoa que lhe vendeu o tesouro se sentiu bastante descontente e até o atacou com ciúmes. Logo em seguida, esta questão ficou fora de controle e uma sangrenta batalha eclodiu. Houve rumores de que esta guerra abrangeu toda a cidade única do diabo e um grande número de indivíduos foram envolvidos. Tesouro Yuan puro, Lindong ficou um pouco impressionado. Tal objeto seria considerado como um tesouro mesmo em uma super seita. Portanto, ele nunca esperava que isso aparecesse neste lugar. Não é de se admirar que o vendedor se sentisse perturbado. Parece interessante. Lindong gradualmente recuperou seus sentidos. Esfregando o queixo, ele riu. De fato, havia despertado algum interesse em seu coração. Posteriormente, ele disse: tudo bem. Iremos ao mercado de tesouros para um passeio. O mercado de tesouros está localizado no distrito norte da cidade única do diabo, e era um dos mais animados da região. Os tesouros que apareciam neste lugar eram bastante decentes. Quando o grupo de Lindong entrou no mercado de tesouros, um barulho ensurdecedor surgiu como uma inundação, causando uma dor aguda nos tímpanos. O mercado de tesouros era extremamente vasto. Mesmo assim, Lindong ainda podia ver um assustador tráfego humano nas ruas espaçosas. Havia uma quantidade enorme de pedras planas e lisas dentro deste mercado de tesouros. Uma barreira de luz cobria estas pedras. Alguns indivíduos que pareciam ser donos de barracas estavam sentados dentro delas. Várias coisas únicas e estranhas foram colocadas na frente delas, atraindo a atenção dos transeuntes. Antigas artes marciais, grande palma das 1000 nuvens. É definitivamente comparável a uma arte marcial de alma de alto nível e custa apenas 8 milhões de pílulas Nirvana. Pílula revitalizadora da alma. Uma pílula sagrada para curar os ferimentos. Desde que ainda se tenha fôlego, ela permitirá que a pessoa seja completamente curada. 7 milhões de pílulas Nirvana. O grupo de Lindong perambulou pelo mercado de tesouros. Ao ouvir os vários gritos de todos ao redor, Lindong não podia decidir se ria ou chorava. No início, eles foram atraídos pelos gritos.
No entanto, logo descobriram que aquelas chamadas artes marciais antigas eram apenas artes marciais comuns, e a pílula medicinal possuía apenas um minúsculo efeito curativo. Apenas seu nome soava poderoso e dominador. Como uma jovem senhora, Lin Guanyuan desfrutava de um lugar como este. Seu corpo era como uma borboleta enquanto ela flutuava pelas ruas. Seu rabo de cavalo preto escuro balançava com o vigor da juventude. Uma visão bastante atraente. No entanto, à medida que os quatro se aventuravam mais profundamente no distrito de procura de tesouros, o número de barracas diminuiu lentamente. Além disso, os itens que apareceram fizeram com que o choque aparecesse até no rosto de Lindong. Os itens no fundo do mercado de tesouros são os genuínos. Tem que ser muito habilidoso para vender alguma mercadoria falsificada aqui. Ao lado dele, Ling Xiao explicou quando viu a expressão chocada de Lindong. Há um grande número de discípulos das super seitas aqui. Wang Yan de repente disse em voz baixa. Os olhos de Lindong vasculharam o ambiente, e ele realmente descobriu um grande número de indivíduos usando crachás de seita em seus peitos. Eles eram todos bastante jovens e havia uma expressão igualmente orgulhosa em seus rostos. Claramente, eles eram os discípulos enviados pelas várias seitas para participar da competição das grandes seitas. Lindong apenas olhou ao acaso antes de desviar seus olhos. Ele caminhou sem pressa e continuou a observar os itens misteriosos que haviam aparecido nas barracas ao redor. Enquanto Lindong estava prestando atenção aos dois lados da rua, ele sentiu um leve tumulto na sua frente. Ele levantou a cabeça, e viu que havia um grupo de pessoas amontoadas. Fracamente, a voz clara e furiosa de uma jovem senhora podia ser ouvida. Lindong, Ling Xiao e Wang Yan ficaram momentaneamente surpresos quando ouviram essa voz. Eles se entreolharam, apenas para descobrir que Lin Guanyuan não estava mais ao lado deles. Imediatamente, eles franziram o senho e aceleraram os passos enquanto caminhavam em direção à multidão que se reunia. Quando Lindong e seu grupo entraram na multidão, eles coincidentemente viram uma jovem com uma expressão furiosa no rosto. Na frente dela estavam três jovens com sorrisos maliciosos em seus rostos. Eles estavam segurando um grampo de cabelo verde jade. Enquanto isso, uma poderosa flutuação de energia era emitida vagamente a partir dela. Era claramente um decente tesouro da alma. O que aconteceu? Causando problemas novamente. Ling Xiao franziu um pouco a testa enquanto ela olhava para Lin Guanyuan. Eu não fiz nada. Eu fui claramente a primeira a ver este tesouro da alma e tinha até acordado um preço com o vendedor. No entanto, estes três bastardos de repente interromperam e arrancaram o grampo de cabelo. Lin Guanyuan falou como se ela tivesse sido prejudicada. Lindong franziu as sobrancelhas levemente. Ele olhou para os três quando seus olhos encontraram rapidamente um distintivo familiar no peito. Seus olhos se estreitaram imediatamente. Discípulos do portão Yuan. Ao lado dele, a expressão de Wang Yan imediatamente escureceu quando ouviu isso. Ele lentamente deu um passo à frente. Wang Yan. Ling Xiao. Como os dois mais famosos membros da nova geração da seita do Dao, as expressões dos dois discípulos do portal Yuan mudaram imediatamente quando Wang Yan e Ling Xiao apareceram. Depois disso, eles voltaram os olhos para o homem ao seu lado, cujo sorriso estava lentamente desaparecendo de seu rosto. Pelo que parecia, ele era claramente o líder. Ah, Wang Yan, pensei que você tivesse sido expulso da seita do Dao. É inesperado que você ainda possa participar da competição das grandes seitas. O homem franziu um pouco as sobrancelhas. Ele tinha um caráter petulante. Ele não resistiu a provocar Lin Guanyuan mais cedo quando a viu de maneira pura e sedutora. Entretanto, ele nunca havia esperado que ela fosse um membro da seita do Dao. Apesar das coisas não terem acontecido como ele esperava, ele não entrou em pânico. Ao invés disso, ele simplesmente zombou da Wang Yan. Este indivíduo se chama Jiang Tao. Ele não é um indivíduo comum e é um dos 8 generais da alma do portão Yan. Eu não esperava encontrá-lo aqui. Ling Xiao apresentou suavemente a Lindong. Outro dos 8 generais da alma, Lindong ergueu as sobrancelhas levemente.
Ele originalmente pensara que a outra parte era apenas um discípulo comum do portão Yan. Foi inesperado que essa pessoa realmente possuísse esse status. Não é à toa que ele não entrou em pânico quando viu Wang Yan. Devolva a mercadoria e desapareça. Os olhos de Wang Yan eram escuros e solenes, enquanto ele dizia lentamente: neste lugar, desde que um item não tenha sido pago, qualquer um pode comprá-lo. Quem é você para me pedir para abandonar o item? Os olhos de Jiang Tao ficaram frios enquanto ele ria de uma maneira estranha. Como você não vai desaparecer, só podemos bater em até que você o faça. Wang Yan segurou lentamente a pesada espada nas costas quando seus lábios se abriram em um sorriso. Ele revelou seu conjunto de dentes assustadoramente brancos, bem como sua intenção assassina. Você vai competir com base nos números. Vá em frente e tente. Jiang Tao riu friamente. Ele apertou a mão quebrando uma peça de jade. Finalmente, ela explodiu no ar como brilhantes fogos de artifício, que se transformaram em um crachado portão Yan. Swoosh swoosh. Depois que o símbolo da luz apareceu, uma série de sons de vento foram imediatamente ouvidos do céu. Numerosas figuras rapidamente correram para este lugar. Claramente, todos eles eram discípulos do portão Yuan, que haviam visto o sinal. Você acha que tenho medo de você? Lin Guan também estava claramente se irritando com a maneira dominadora de Jiang Tao. Uma peça de jade semelhante na sua mão também disparou em direção ao céu. Swoosh swoosh. Como o lugar mais animado da região única do diabo, havia claramente vários discípulos da seita do Dao presentes também. Assim, quando viram o símbolo de luz da seita do Dao no céu, suas pupilas endureceram antes de imediatamente arrastarem seus colegas, que ainda estavam comprando itens, a seguirem em direção ao local onde o símbolo da luz apareceu. Após a chegada dos membros de ambas as partes, formou-se um grande círculo vazio na área. Pelo aspecto, mesmo antes do início da competição da grande seita, essas duas super seitas com profundo rancor já estavam prestes a lutar. Swoosh 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 swoosh. O som do vento sendo dividido era transmitido continuamente do céu. Depois disso, numerosas figuras rapidamente aterrissaram. Finalmente, eles apareceram nos dois lados. Em poucos minutos, mais de 100 figuras estavam em ambos os lados. Essa formação fez com que muitas pessoas ficassem em silêncio. Ambas as partes eram realmente dignas de serem chamadas de super seitas. O mercado do tesouro era caótico e repleto de vários indivíduos. No entanto, a comoção causada por este evento foi enorme. Imediatamente, muitos olhares foram disparados. A diversão iria começar. Lin Dong observou esta cena tensa enquanto franzia um pouco a testa levemente. Quando ele estava prestes a falar, suas pupilas subitamente encolheram. Ele levantou bruscamente a cabeça quando seus olhos se voltaram para o céu. Um som de vento selvagem e violento parou de repente naquele local. Depois disso, uma figura poderosa, envolta em um relâmpago brilhante, desceu do céu como um deus relâmpago. Finalmente, ele pousou em frente aos discípulos do portão Yan. Ah, Wang Yan, um perdedor como você realmente se atreve a pedir aos discípulos do meu portão Yuan que desapareçam? Venha, venha. Você conseguiu escapar com sua vida da última vez. Desta vez, deixe-me ver se você ainda tem tanta sorte. Uma gargalhada extremamente arrogante e barulhenta ecoou na área após o aparecimento da figura do relâmpago. A expressão de Wang Yan ficou completamente escura quando esta voz soou. Ele olhou para a figura com uma voz que continha um desejo assassino que se espalhava entre seus dentes. Pequeno Rei Trovão, Lei Qian.